Olá, nossa live começando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E o tema dessa live é o poder de servir e fazer o seu cliente se apaixonar por você. Meu nome é Thiago Caetano, o meu propósito é ajudar pessoas e empresas e organizações a viverem o propósito delas nessa terra. Tanto as pessoas quanto as empresas possuem o seu propósito e é isso que eu faço todos os dias. Estou muito feliz pelo convite em nome do Sistema Ailos, que me convidou para que eu pudesse compartilhar esse conhecimento com você e eu tenho certeza que esse tema você vai poder usar na sua pequena, média, grande empresa, seja qual for o tamanho da sua empresa, você vai utilizar com certeza alguma dica, algum insight desse vídeo aqui. Então é um prazer poder compartilhar com você e depois, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aqui durante o vídeo nos comentários, que vai ser um prazer poder acompanhar e te responder também. Muito bem, o que essa live, Thiago, vai fazer por mim? Olha, essa live vai te mostrar como, na verdade, você pode gerar mais valor no seu negócio, como você pode, de alguma forma, reter, fidelizar ou até mesmo atrair novos clientes, esse é o grande objetivo. E como é que você constrói então uma empresa que tem de alguma forma uma diferenciação? Eu vou te dar passos simples, não são complexos, porém são passos simples que poucas as empresas fazem, poucas organizações fazem e isso acaba resultando em mais resultado, acaba resultando em mais lucro. Quando a gente pensa assim em fazer o cliente se apaixonar, né? Quando a gente fala, vou fazer o meu cliente se apaixonar, vem tantas coisas em mente, mas você vai perceber que são as coisas talvez mais simples, só que as coisas mais surpreendentes que vão fazer, de fato, ele se apaixonar por você. Primeiro que para você fazer uma empresa, para você criar uma empresa desejável, você tem que focar pelo menos em três pilares. Três pilares. Thiago, quais são esses pilares? Vamos lá. Cultura, pessoas, o desenvolvimento das pessoas na sua empresa e processo. Quando eu falo processo, eu estou falando do jeito da sua empresa fazer as coisas mesmas, sequência, organização, como se a sua empresa é uma indústria, você entende bem disso, tem processo. Para você prestar o serviço para um cliente, dependendo do serviço que você presta, por exemplo, um vidraceiro vai lá arrumar um vidro. Tem um processo, ele leva a trena dele, ele mede, ele vê qual é o tipo do vidro, tem um processo que ele segue. Então, vamos recapitular aqui. Primeiro pilar, cultura, eu já vou me aprofundar nele. Segundo pilar, pessoas. Esse eu considero um dos principais pilares de qualquer organização. Um dos principais pilares. Por quê? Porque as pessoas, quando a gente pensa, por exemplo, em empresa, empresa nada mais é do que as paredes da organização, é uma estrutura física. Agora, as empresas são movidas por quem? As empresas são movidas por pessoas. Essa é a grande verdade. Se eu estou colocando aqui meu timer aqui na live para a gente poder calcular o tempo dessa live. Essa live deve durar uns 40, 45 minutos, mas eu tenho certeza que vai entregar muito valor para você. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda é isso. Uma empresa é formada por pessoas que trabalham nessa empresa. Thiago, mas eu sou um microempreendedor individual. Tudo bem, a empresa hoje é você. E é um estágio inicial. Se você tem uma visão empreendedora, uma visão correta, significa que você vai querer fazer essa empresa crescer. Essa é a grande verdade. Então a empresa é formada pelas pessoas que trabalham nela e pelos seus clientes. Ou seja, tudo que você faz, seja uma indústria, seja um comércio, seja um prestador de serviço, é de pessoas para pessoas. Por isso que você deve ter um foco, sim, em desenvolvimento de pessoas. Não tem como eu falar em excelência de atendimento ao cliente sem falar em desenvolvimento, em crescimento das pessoas que fazem parte da minha organização. E o terceiro pilar, como eu falei, era o pilar do processo. Processo é a maneira que você faz as coisas, mas eu não vou focar em processos internos aqui agora. O que eu quero focar com você é cultura. Thiago, o que é cultura? Provavelmente você já ouviu falar em cultura organizacional. Cultura, uma tradução bem simples, é o jeito de ser da sua empresa. Eu quero vamos lá, te fazer um convite aqui. Por um momento você tira o papel de empresário, de empreendedor e coloca o papel de cliente. Quando você entra numa empresa, vamos pegar um exemplo aqui, você vai numa padaria, você vai numa loja de roupa, numa loja de sapatos, enfim, você entra em algum estabelecimento comercial, ou numa indústria, ou um prestador de serviços, enfim, você entra naquela empresa. Você percebe a maneira que essa empresa, que os colaboradores dessa empresa tratam os clientes.
E às vezes você nem precisa estar no físico, né? Até pela própria internet, você interage com a empresa pela internet. A maneira que você tem essa resposta dessa empresa tem a ver com cultura. Você liga para a empresa, a maneira que te atendem no telefone tem a ver com cultura. Quando você vai pessoalmente nessa empresa, aí você vê um colaborador conversando com outro. A maneira que esses colaboradores conversam entre si tem a ver com cultura. A organização física do local, por exemplo, você vai lá numa padaria, aí você percebe que, né, as tortas, os bolos, os salgados estão todos muito bem arrumados, muito bem apresentáveis, está tudo muito limpo num lugar, tem a ver com cultura. Se tivesse tudo muito bagunçado, teria a ver com cultura também. Por que eu estou falando isso? Porque cultura é algo, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora, cultura é algo que você constrói ou que você deixa ser construída. Como assim? Não entendi. O que significa? A cultura você pode construir, eu digo conscientemente, eu gosto de usar o termo assim, tem a cultura consciente e a cultura inconsciente. A cultura consciente é aquela que você define, eu quero que a minha empresa funcione dessa forma, trate os clientes dessa forma, eu quero que aqui dentro os colaboradores se sintam dessa forma. E é isso, você começa a construir uma cultura que vai levar a sua empresa, que vai levar você para os seus objetivos. Essa é a grande verdade. Mas tem empresas que não entendem, que não se preocupam, que não sabem o que é cultura. E a cultura vai simplesmente acontecendo de qualquer jeito. E aí é que tá, né? Nem sempre a cultura, ou melhor, pela minha experiência, que trabalha muito tempo com pequenas empresas e médias empresas, nem sempre a cultura que é deixada ser construída vai levar essa empresa para o resultado ou para o nível que ela quer chegar. Tiago, tudo bem, mas vamos lá, o que é a cultura? Além de ser esse jeito, mas o que compõe esse jeito de ser, de perceber que eu falei para você agora? Pense no seguinte, pense como se fosse um bolo, né? Uma receita de bolo. Lá para fazer o bolo você vai usar ovos, vai usar farinha, vai usar o trigo é a farinha, né? Vai usar o fermento, enfim. Vai usar os ingredientes para fazer esse bolo e no final tem um bolo pronto. Então essa cultura tem alguns ingredientes que fazem parte dessa cultura. Quais são esses ingredientes? Vamos lá. Missão, visão e valores. Aí talvez você fale assim, já ouvi isso, Tiago. Já ouvi missão, visão, valores, isso já é um clichê, já está batido. E aí é que está a maioria dos pequenos empreendedores, a maioria dos médios empreendedores se enganam. Se você olhar as grandes organizações, elas levam a sério isso aqui. Isso aqui não é modismo de 10 anos atrás da administração, não mesmo. Se a sua empresa entende o que é missão, visão e valores e vive isso, e ainda tem um quarto ingrediente secreto que eu vou te passar ainda nessa live e que eu considero ser o principal ingrediente. Mas vamos falar desses três primeiros, né? Missão, visão, valores. Se a sua empresa viver isso de fato, eu tenho certeza absoluta que você vai começar a gerar um encantamento, um apaixonamento do seu cliente mais intenso por você. Primeiro que missão, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Primeiro que missão, o que é missão? Missão é o que você faz bem, o que a sua empresa faz bem. Quando os seus colaboradores vão lá para a empresa, vão para trabalhar, eles têm claro o que nós estamos fazendo bem aqui no dia a dia. Vamos pegar o exemplo da padaria? Talvez uma missão de uma padaria seja, nós precisamos ou nós servimos o melhor bolo da cidade, o melhor café da cidade. Talvez essa seja a missão dessa empresa, né? Servir o melhor bolo de toda aquela região, o melhor café de toda aquela região, ou proporcionar momentos felizes todos os dias. Enfim, uma missão é o que nós fazemos bem aqui no dia a dia. Uma visão é um sonho, é para onde você quer chegar, onde você quer chegar com a sua empresa, uma visão de futuro. Uma visão é quase que uma meta, quase que um objetivo a longo prazo. Por exemplo, se eu pegar a missão até das cooperativas, de algumas cooperativas do sistema Ailos, elas têm como visão ser a principal instituição financeira dos seus cooperados. Isso é uma visão, é um sonho. Agora, essa visão, para ela se tornar mais forte, esse é o sonho da organização. Como é que nós, digamos assim, disseminamos, né, esse sonho da organização para os meus colaboradores? Aí é que está uma questão principal. Você precisa se interessar e conhecer o sonho dos seus colaboradores. Como é que você vai conectar o sonho da sua organização com o sonho dos seus colaboradores? Eu escuto muito essa frase
de empreendedores assim, Thiago, o meu colaborador não pensa como dono, não tem cabeça de dono. Aí eu respondo para a pessoa assim, na verdade eu sempre respondo com uma pergunta, né? Eu pergunto assim, e você já chamou ele para ser sócio da sua empresa? Ele tem participação na sua empresa, dos resultados de lucro? Não, mas como assim? Porque se você quer que ele pense como dono, você precisa colocar ele no estado como um dono. Olha que quebra de paradigma isso. Então, eu falo assim, você quer ser interessante para o seu colaborador, a sua empresa você quer que a sua empresa seja interessante para o seu colaborador, que ele batalhe pela sua empresa, que ele sonhe o sonho da sua empresa, mas você está sonhando o sonho dele? Essa é uma pergunta que você precisa refletir. Você está sonhando o sonho do seu colaborador também? Está se interessando por ele? Thiago, mas o tema da live não é cliente, por que você está falando tanto de colaborador? Porque olha só, para nós servirmos o nosso cliente, para eu servir o meu cliente de uma maneira que ele se torne apaixonado por mim, eu primeiro tenho que fazer a minha equipe interna se apaixonar por mim. Porque o ponto de contato com o meu cliente são os meus colaboradores. Essa é a grande verdade. Quem vai fazer esse encantamento acontecer na maioria das vezes é o seu colaborador. E primeiro ele precisa estar apaixonado pela minha empresa para que depois ele consiga servir, consiga levar isso para fora. E aí é que vem uma outra ruptura que eu quero que você pense. Normalmente, e isso acontece muito em cidades pequenas, cidades maiores já tem mais concorrência, muda um pouco, só que na maioria das vezes o atendimento está muito aquém do desejado. Está muito aquém do desejado. O que acontece? Muitas vezes o estabelecimento comercial, a empresa, ela sente que ela está fazendo um favor para o cliente dela. Está fazendo um favor para o cliente em atender aquele cliente. Ao invés, então, mesmo mais ou menos assim, eu estou servindo, né? Eu estou me servindo do meu cliente. E esse pensamento tem que ser outro. Esse pensamento tem que ser o seguinte: você tem que servir o seu cliente. Isso é até bíblico, né? Se eu não me engano, em Mateus 23 fala assim: maior é aquele que serve. Maior é aquele que serve. Então, se maior é aquele que serve, eu quero perguntar para você, como é que você vem servindo os seus colaboradores e não se servindo deles? Como é que você vem servindo os seus clientes e não se servindo deles? Porque quem tem todas as ferramentas e os mecanismos, quem tem um conhecimento, quem tem uma visão a longo prazo é que serve. As pessoas vão buscar informações ali. É que nem eu falo assim, na informática tem a questão do servidor, né? O servidor de dados. O servidor tem as informações, as pessoas vão lá e buscam essa informação. Então você precisa ser um servidor, né? Para encantamento do seu cliente, para encantamento do seu colaborador. Pense nisso. Quanto eu estou de verdade servindo ou quanto eu estou só apenas querendo me servir do meu colaborador, do meu cliente. Só estava olhando se está tudo funcionando aqui, beleza? Só para você pensar sobre isso. Então nós falamos de missão, de visão e agora vamos falar de valores. O que são os valores? O valor é aquilo que é mais importante para a sua empresa. Será que você tem, claro, uma hierarquia de valores? O que vem em primeiro lugar mais importante? Depois, em segundo lugar, terceiro lugar? Por exemplo, vamos imaginar, vou pegar um exemplo de um supermercado agora aqui. Vamos imaginar que um cliente entrou no supermercado e pegou um pote de creme de leite. E ele chegou lá e disse assim: olha, eu preciso trocar esse creme de leite porque eu abri, esse creme de leite estava estragado, estava vencido. E aí o colaborador do caixa, ele foi direto no caixa, né? O colaborador do caixa olhou assim e percebeu que pela etiqueta ou pelo código de barras, enfim, cadastrado, esse produto não foi comprado nesse supermercado. Se esse supermercado fosse seu, o que o seu colaborador faria? Para pensar nisso. Meu colaborador só vai ter segurança em saber exatamente o que fazer quando eu tenho valores alinhados. Ou seja, ele só vai saber o que fazer quando eu tenho os valores alinhados e ele sabe o que significa esse valor no dia a dia em termos de comportamento. Então, por exemplo, vamos imaginar que o valor principal dessa empresa, desse supermercado, seja o seguinte: todos os clientes ou potenciais clientes vêm em primeiro lugar, eles têm sempre razão. Se isso está claro para esse colaborador, ele vai pegar esse pote de creme de leite, que deve custar uns R$4, e vai dizer assim: olha, sem problema nenhum, te peço desculpas pelo transtorno, vamos trocar para o senhor, e além de trocar, eu ainda vou te dar um pote de brinde.
Ou além de trocar, ainda vou te dar um chocolate aqui, um bombom de brinde, porque o senhor investiu tempo, combustível, enfim, para vir até aqui reclamar. E agradeço o senhor por isso, para vir até aqui se manifestar. Pense comigo, será que esse cliente voltaria a comprar desse estabelecimento? O que você acha, sim ou não? Será que ele voltaria a comprar? Eu tenho certeza que ele voltaria. Agora, se a minha empresa não tem um valor claro, se o colaborador não sabe o que é mais importante para a organização, esse colaborador vai sair correndo chamar um gerente, então já não passa segurança, às vezes o gerente não está, às vezes nem o gerente sabe o que fazer, e às vezes o colaborador fala assim, olha, senhor, pela etiqueta que tem aqui, não, isso aqui o senhor não comprou aqui nesse mercado, o senhor comprou em tal mercado, o senhor tem que ir lá reclamar. Aí eu pergunto, perdeu a oportunidade de fazer um encantamento que custaria 8, 10 reais. Presta atenção no que eu estou falando. Perdeu a oportunidade de fazer aquela pessoa se apaixonar por aquele estabelecimento. Porque talvez, amanhã depois, talvez essa pessoa, nossa, mas eu nem comprei lá e eles trocaram, virei cliente. Ou, se ela nunca lembrasse que não tinha comprado lá, mas pela forma que foi tratado, ele ficaria um cliente fiel. Tenho certeza absoluta disso. E aí a empresa não tem valor definido, o colaborador não sabe o que fazer, manda ele trocar lá no estabelecimento onde ele comprou. Aí depois esse mesmo supermercado investe 1.000, 1.500, 2.000, espalhando outdoor pela cidade, espalhando propaganda em rádio, querendo atrair as pessoas, sendo que tinha uma pessoa que já estava lá dentro e por falta de valores claros, ele não aproveitou a oportunidade. Entende o que eu estou falando? Valores é o que é importante para a nossa organização e que o meu colaborador precisa entender e traduzir isso em comportamentos no dia a dia, porque isso vai me dar base para gerar um apaixonamento. Hoje, nas minhas mentorias e consultorias que eu faço para pequenos e médios negócios, o principal trabalho é trabalhar isso. Isso aqui faz parte da cultura organizacional. Missão, visão, valores. E o quarto ingrediente que eu quero trazer aqui para você. O quarto ingrediente é o propósito. Tiago, o que é propósito? Propósito é o porquê que a sua empresa existe. Ah, essa é fácil. Por que a minha empresa existe? A minha empresa existe para dar lucro. Isso é o que eu mais escuto em termos de resposta. Só que eu vou fazer uma pergunta para você. Você existe só para poder se alimentar, só para comer? Eu tenho certeza que não, né? Sua vida é muito maior que isso. Só que dizer que uma empresa existe para dar lucro é a mesma coisa que dizer que nós, seres humanos, existimos para comer. Como assim, Tiago? Olha só, para você ter energia, disposição, fazer as suas atividades do dia a dia, é evidente que você precisa se alimentar, é óbvio. Para sua empresa sobreviver, para ela existir, para ela continuar crescendo no mercado, é óbvio que ela precisa dar lucro. Isso é uma questão básica de sobrevivência da empresa. A pergunta é, o que vem depois disso? O que vem depois do lucro? Além de comer para se manter vivo, o que você quer fazer a mais da sua vida? Além da empresa ter lucro, o que ela quer mais? Aí é que está o propósito. Então o propósito é um motivo forte que vai te gerar uma emoção mesmo, vai te fazer sair da cama. Vai ter dias que vai ter desafios na empresa, claro que vai ter, só que o propósito ele não é motivacional. O propósito é inspirador, ele vai fazer assim, não. Eu sei que hoje não está fácil, eu sei que está um desafio, mas o meu propósito é maior do que isso e por isso eu vou lá e faço acontecer. Esse propósito você tem que encontrar, ele já existe, você só precisa clarificar, toda organização tem esse propósito. E aí com um propósito forte, você enfrenta qualquer como. Como assim, Tiago? Um propósito forte enfrenta qualquer como. Quando você tem um objetivo, um propósito, que te emociona, que emociona o teu colaborador, que faz ele sentir essa vontade de estar junto com você, trabalhando na sua empresa, o que tiver de objetivo, desafio, crescimento, ele vai topar, porque esse propósito inspira as pessoas. Eu gosto de usar um exemplo até pessoal, ele é meio trágico, digamos assim, mas é importante para você entender o propósito. Quero que você que está assistindo essa live agora, que você pense num objetivo, numa meta que você tem já há algum tempo e ainda não atingiu essa meta. Para pensar nisso, nessa meta. Estou só olhando se a minha câmera está ok. Está ok aqui, né? Para pensar nesse objetivo, nessa meta que você ainda não atingiu. Esses dias eu estava fazendo uma live e uma pessoa falou, eu quero fazer um curso. Há 5 anos eu pretendo iniciar um curso de inglês. Ela só não tinha começado ainda porque ela não tinha um propósito claro. Por que isso era importante? Aí eu fiz uma pergunta para ela. Se viesse alguém, um maluco, essa é a parte trágica disso, tá? Se viesse um maluco, colocasse uma arma na sua cabeça e dissesse assim, você tem 1 ano
para se matricular numa escola de inglês e para fazer um vídeo de 5 minutos em inglês. 1 ano para você começar a falar pelo menos um pouco inglês. Se você não tiver começado e continuar nesse curso de inglês em 1 ano, você vai, ó, partir dessa para melhor. Ou se ameaçassem sua família, né? Eu tenho certeza que essa pessoa ia achar tempo na agenda, ia achar recurso financeiro, ela ia fazer um curso de inglês. Por quê? Porque agora eu tenho um propósito forte. O propósito é garantir a minha vida. O propósito é permanecer viva, garantir a vida da minha família. Então, todas as pessoas são capazes e todas as empresas, elas existem para crescer. O que falta muitas vezes é um propósito forte. É um propósito que vai mover essa empresa adiante, que vai fazer superar obstáculo, vai fazer superar a barreira. Então já fica um desafio aqui para que você encontre o seu propósito. Tiago, como é que eu sei se eu já estou vivendo o meu propósito ou não? Vamos lá, 2 termômetros importantes. Talvez você já esteja vivendo o propósito, já esteja alinhado o propósito, ele só não está claro. Falei para você no começo da live o meu propósito. O meu propósito é ajudar pessoas e organizações a viverem o propósito delas aqui na Terra. Esse é o meu propósito. Por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui para você, inclusive. Por isso que eu tenho um canal no YouTube, no Instagram, depois eu vou passar minhas mídias para você. Mas 2 termômetros importantes para saber se você está vivendo e alinhado o propósito na sua empresa. Primeiro termômetro, a felicidade dos seus colaboradores. Será que seus colaboradores estão indo trabalhar felizes? Será que os seus colaboradores sentem uma energia assim, poxa, hoje é segunda, eu vou lá para a empresa trabalhar, eu sei que nós temos um propósito, esse é um termômetro. E esse termômetro também ajuda a entender o quanto você está servindo esses colaboradores ou se servindo deles. O segundo termômetro é quanto que os meus clientes propagam, falam da minha empresa naturalmente, fazem o famoso boca a boca da minha empresa. Tem a ver com um propósito também. E esse propósito é tão forte que ele extrapola, né? Ele extrapola o muro eu falo assim, o muro da empresa, o muro das organizações. Então, quando isso tudo está alinhado, fica muito claro para os seus colaboradores, fica muito claro para os seus clientes e isso chega na comunidade. Então, só recapitulando, visão, missão, visão, valores e propósito. Esses 4 itens compõem, digamos, esses ingredientes, né? Essa cultura que vai fazer o seu cliente se apaixonar por você. E aí você deixa de gerar apenas uma transação comercial para começar a gerar mais valor para o seu cliente, para fazer o seu cliente se apaixonar efetivamente por você. E quando a gente fala em paixão, é importante você entender o seguinte, ó, paixão é um fogo, né? É um fogo que vem e ele está na carne aqui. Esse fogo ele pode ser instantâneo, ele pode de uma hora para outra acender esse fogo da paixão. Só que ele tem um prazo de validade. Eu falo assim, a paixão ela vai durar até 6 meses, 1 ou 2 anos no máximo. Depois da paixão, o próximo nível é você desenvolver o quê? O amor. O amor verdadeiro ele nasce dentro da paixão, mas ele é cultivado dia a dia. Então você pode sim fazer uma baita estratégia de marketing no sentido de chamar cliente, uma promoção, uma mega superação e o teu cliente ficar maluco com a sua empresa. Nossa, que empresa maravilhosa, fizeram isso, aquilo. Só que se foi uma ação única, se não perdurou, esse fogo da paixão ele acaba. É que nem no relacionamento. O relacionamento, no início, normalmente as pessoas são atraídas porque elas ficam apaixonadas. A paixão é aquele sentimento que vem, que você não vê a hora de estar lá junto com a pessoa, que dá aquele frio na barriga, que você quer encontrar o tempo todo. Isso é a paixão agindo dentro de você. Só que o amor, ele é cultivado ao longo do tempo. Por exemplo, a minha esposa está comigo há 10 anos, nós temos 2 filhos, e dia a dia a gente cultiva o amor. Porque o amor, como é que o amor funciona? Se você quiser procurar até lá em Coríntios, na Bíblia, lá diz, né, que o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor é maior do que tudo. Então tem a fé, tem a esperança, mas o maior de tudo é o amor. O amor é o mais forte de tudo. Então quando você ama de verdade as pessoas, quando você ama de verdade os seus colaboradores, você se importa com eles. Quando você ama de verdade os seus clientes, você se importa com eles. E os teus clientes vão perceber esse amor, se é verdadeiro ou não. Em cada contato, os teus clientes vão perceber se esse amor é verdadeiro ou não. O quanto realmente você quer alimentar esse amor. Então, trabalhe, coloque a sua empresa para desenvolver um amor verdadeiro e genuíno pelos seus clientes. Tiago, como é que eu começo a desenvolver esse amor? Primeiro que você tem que entender quem é o seu cliente, quem você quer atender,
Quando eu bati o olho na minha esposa, a paixão veio, ela não era minha esposa ainda, né? Eu só olhei para ela e falei, ela vai ser a mulher da minha vida. Eu defini claramente que era ela que eu queria. E aí vem um outro erro comum dentro de algumas empresas, elas não definem claramente quem são o cliente, quem é o perfil desse cliente, quem ela vai poder conquistar. Porque tem pessoas que são conquistadas por algumas ações, outras por outras ações. Então, por exemplo, o seu cliente, qual é a faixa, a média de idade dele? Qual é o gênero? É mais masculino, mais feminino ou é mesclado, né? Tem os dois públicos. Onde ele mora? Quais são as principais cidades? É um público que tem filhos, não tem filhos? Muitas empresas já não tem nem dados para conhecer o cliente. Aí é que eu falo, será que você se apaixona e você passa para o nível de amor a quem você não conhece? Como eu consigo construir confiança e relacionamento com quem eu não conheço? Você precisa conhecer os seus clientes. Então você precisa começar a entender como é que eu invisto, né, em softwares, em tecnologia para ter mais informações do meu cliente. Que tipo de informação eu estou buscando do meu cliente? Será que eu faço de vez em quando aqui uma pesquisa de satisfação na minha empresa para entender o que o cliente está pensando da minha empresa? Para ouvir ele? Será que eu chamo ele para ele me falar, para eu poder ouvir, para eu poder conhecer de alguma forma? Que forma que eu atendo esse cliente, né? A pessoa, por exemplo, tem muitas empresas indo para a internet. Eu pergunto, vocês já estão no mundo online, já estão indo para a internet, estão conseguindo atrair novos clientes? E aí o empreendedor responde assim, sim, a gente está na internet, sim, a gente manda WhatsApp toda semana com as promoções, a gente faz até anúncio no Instagram, anúncio no Facebook, no Google. Eu falo assim, ó, isso é fazer panfletagem digital. Sabe aqueles panfletos que entregavam antigamente nas casas? Tem algumas cidades que ainda entregam, né, panfleto de supermercado, de oferta. Só mudou o meio, né? Em vez de eu ficar entregando na casa, que muitas vezes a pessoa vai lá e joga fora, a panfletagem vira digital, fico mandando oferta o tempo todo. E se você tem que fazer promoção o tempo todo para chamar cliente, para reter cliente, tem algo de errado na sua empresa. É sinal que essas pessoas só estão buscando preço e não estão buscando valor. Preste atenção nisso, você tem que gerar valor. E você gera valor quando você conhece o seu público-alvo, quando você conhece de verdade quem você é bom em atender, e você começa a nichar um pouco isso, você não vai poder ser bom para todo mundo. E quando você entende quem você atende e tem um propósito e tem uma cultura forte, você começa a gerar uma conexão com o sentimento. Não é à toa que o símbolo da minha empresa é cérebro e coração, porque eu uso muito desses dois órgãos e o propósito está conectado com o sentimento. Como assim, Thiago? O propósito está conectado com o sentimento. Pare para pensar. Se você é casado ou casada, se você está namorando, se já esteve num relacionamento, eu quero te perguntar o seguinte. Por que você está, presta atenção nessa pergunta, por que você está com a pessoa que você está? Essa pergunta é capciosa, assim. Quando eu faço essa pergunta em palestras, em treinamentos, as respostas que vêm assim, Thiago, eu tô com essa pessoa porque ela é querida, porque ela é simpática, porque ela confia em mim, porque ela compartilha dos meus sonhos, porque ela me entende, porque ela me compreende, uma série de coisas. Às vezes vem até porque ela é rica, ou porque ele é rico. Aí eu devolvo a pergunta, né? Eu falo assim, então para pensar. Será que essa pessoa é a única bonita na face da Terra? Será que é a única que te entende ou te entenderia? Será que é a única que te compreende? Será que é a única que te dá atenção, que compartilharia dos teus sonhos, se você falasse quais são os sonhos para as pessoas? Aí as pessoas ficam pensativas. E eu falo o seguinte, você está com essa pessoa, o teu cérebro está tentando dar a resposta verbal, mas o teu cérebro não cuida dessa parte, é o teu coração. Você está com essa pessoa porque essa pessoa faz você se sentir de uma determinada maneira. Esse é o ponto-chave da cultura do propósito do servir. Quando o seu cliente... Tiago, como é que eu traduzo para a empresa isso? Vamos lá. Vou repetir. Você está com essa pessoa porque ela faz você se sentir de uma determinada maneira. E provavelmente ela está com você, porque quando ela está com você, você faz ela se sentir de uma determinada maneira. Esse é o ponto. E a minha pergunta para você é, se a gente está falando aqui de paixão, né, gravando esse vídeo no Dia dos Namorados, inclusive dia 12 de junho, a minha pergunta é, como que você faz o seu cliente se sentir cada vez que ele entra em contato com a tua empresa? Seja por telefone, seja pela internet, seja pessoalmente. Como você faz o seu cliente se sentir? Aquela empresa que só faz panfletagem digital,
faz se sentir assim, meu Deus, de novo esse anúncio vai fechar, não é um sentimento bom. Então na internet tem que ter outra estratégia, gerar valor. E isso é um outro tema de live, isso trabalha até nas minhas mentorias também. Mas vamos lá no presencial, quando o teu cliente vai lá na tua loja, vai lá na tua empresa, como é que ele se sente ao ligar ou ir lá pessoalmente? E aí eu vou mais a fundo, se a gente está falando em servir o cliente e quem serve. Então a pergunta é, como você faz o seu cliente se sentir quando ele entra em contato com a sua empresa? E aí, quando a gente vai mais profundamente, quem é que serve o cliente é o seu colaborador. E a pergunta é, como você faz o seu colaborador se sentir? Como é que o seu colaborador está se sentindo cada vez que ele está indo para a empresa, cada vez que você conversa com ele? Porque esse é o ponto das pessoas se apaixonarem e desenvolver o próximo nível, que é o nível do amor. É a maneira com que eu faço as pessoas se sentirem quando estão comigo. Eu digo que esse deve ser o propósito maior de toda a organização. Amar as pessoas. Amar as pessoas, porque tudo é feito de pessoas para as pessoas. Amar os seus clientes, amar os seus concorrentes, amar os seus colaboradores. Nossa, Thiago, mas amar até meus concorrentes? Claro. Porque olha só, você tem que começar a abrir um pouco esse conceito, essa visão de concorrência. Se você ir para cidades vizinhas, ir para outros estados, outros países e começar a pesquisar o que as empresas na sua área estão fazendo diferente, começar a olhar empresários de outros setores, você vai poder trazer muitas ideias para surpreender os teus clientes. Você vai começar a ter inovação no dia a dia na sua empresa, mudar algumas coisas para surpreender. É a mesma coisa com relacionamento. Se um relacionamento você está lá 5 anos, 10 anos e é sempre a mesma coisa, não tem nenhuma surpresa diferente, não tem nada que quebre a rotina, vai esfriando. Então você sempre tem que se renovar, seja no seu relacionamento pessoal e com certeza com os seus clientes. Porque se você não se renovar, as outras empresas estão se renovando. Como é que eu mantenho o meu cliente interessado em mim? Estando interessado nele. E aí que vem uma das ações simples que de tão simples quase nenhuma empresa faz. O que eu estou falando? Estou falando de pós-venda. Pós-venda é uma atitude tão simples e já tão batida, só que eu quero que você, como cliente, pense quando foi a última vez que alguma empresa fez um pós-vendas que eu digo decente com você. Eu não me lembro. A única empresa que eu sempre vejo que faz pós-venda comigo são a concessionária do meu veículo, que liga para saber como é que foi a revisão, como é que tá e tudo mais. São as únicas que eu percebo que fazem. Agora, se o cliente teve um contato com você na internet ou comprou algo com você, mesmo que ele não tenha comprado, você pode fazer um pós-atendimento, um pré-venda. Porque cada pós-venda é o início de uma outra venda. É isso que você tem que entender também. Então, por exemplo, o cliente foi lá, comprou um terno, uma gravata para ir numa festa. E aí imagina você sendo esse cliente. Você foi numa loja, comprou o terno, uma gravata para ir numa festa e o sistema lá da loja foi marcado, de alguma forma você controlou isso, que teria que ligar para essa pessoa na segunda-feira. Aí você liga na segunda-feira, você é o cliente, você recebe a ligação. Olha, aqui é o Thiago da loja tal, você comprou um terno, aquele terno preto que você ia num casamento. Como é que foi o casamento? Ah, foi tudo bem, foi legal. E aí, como é que foi o terno? Gostou? Ficou tudo legal? Pensa nesse nível de relacionamento. Nossa, Thiago, mas é muito caro fazer isso. Será que é caro? Volto no exemplo da rádio e do outdoor. Empresas investem um monte em rádio e outdoor para tentar comunicar para todo mundo, que elas nem sabem quem vai ouvir, quem vai ver aquele outdoor. Tem potenciais clientes, claro, mas tem pessoas que estão fora do público-alvo. E aí gastam 2, 3 mil reais por mês nisso e poderia contratar um menor aprendiz, poderia contratar um estagiário, meio período, só para fazer pós-venda, no telefone. E, mas vai ser pouco um estagiário. Que bom, então é sinal que você está vendendo bastante, contrata 2. Por quê? Quanto mais você fizer pós-venda, quanto mais você fizer relacionamento, os teus próprios clientes vão falar de você. E você vai poder também ter feedback do que não funcionou no seu produto ou no seu serviço e poder corrigir em relação a isso. E isso é muito importante também. Como num relacionamento, os erros acontecem. Thiago, se eu fizer pós-venda e o cliente reclamar, que bom que ele está reclamando para você de algo que não funcionou. Eu inclusive lembrei de uma história aqui agora. Fui dar um treinamento lá no Paraná, em Francisco Beltrão, e eu estava com meu sócio nessa ocasião,
E a gente deixou, como sempre, né, o carro no hotel, e o hotel tem um estacionamento coberto, só que naquele dia o estacionamento estava cheio e o manobrista colocou no estacionamento aberto, que era descoberto. No outro dia, fomos para a empresa onde nós prestaríamos a consultoria, e quando eu abri a porta, assim, até escorreu, tinha uma lâmina de água assim no piso do carro todo encharcado dentro. Eu só botei a mão na cabeça e digo, minha nossa. Aí fomos lá, falamos com a gerente do hotel na hora, ela assim, olha, fiquem tranquilos, vai ser tudo corrigido, a gente vai devolver esse carro ainda intacto e tinindo hoje. Até fiquei meio surpreso, será que um dia vai sair o cheiro de mofo, vai sair o cheiro de molhado, porque estava muito molhado. E ela fez questão de chamar um táxi, e o táxi era o mesmo modelo de carro, então ela fez esse cuidado, eles vão para a empresa, eu quero o mesmo tipo de carro para eles irem. E nós chegamos no final do dia, no hotel, o carro dele estava polido, cheiroso, brilhando, então o nível, né? Ela surpreendeu nisso. Então ela aproveitou um erro, que talvez se ele não fosse bem tratado, nós nunca voltaríamos naquele local, mas não, essa empresa, esse hotel, aproveitou um erro para virar uma oportunidade para fidelizar, fazer a gente se apaixonar ainda mais. E toda vez que eu vou para aquela cidade, eu me hospedo naquele hotel. Então é como num relacionamento de 10 anos, por exemplo, eu e minha esposa, tem discussões? Claro que tem. Tem erros que a gente comete? Claro que tem, um com o outro, mas esses erros servem o quê? Para gerar aprendizado e para essa volta, né, para essa reconexão ser ainda melhor, ser ainda, né, mais... Então a gente às vezes erra na forma de conversar um com o outro, na forma de falar, na questão de educação dos filhos, é normal, nós somos seres humanos. A questão é, cada erro é uma oportunidade para você olhar para o que aconteceu e se fortalecer, e fortalecer ainda mais esse vínculo. Então não tenha medo do pós-venda, faça a pesquisa de satisfação, né? E mude a sua chave, né? Comece a ativar os atendimentos pela internet. E olha só, a mudança de chave possibilita até você... Tem empresas que já fazem isso, inclusive já ajudei empresas a fazerem isso também. Vai fazer um planejamento estratégico, e o planejamento estratégico hoje se faz para 1, 2 anos. Vai desenhar ações de melhoria para curto prazo na sua empresa, vai definir novas estratégias de vendas, enfim, vai definir novos produtos, novos serviços. Tem empresas que já chamam os seus clientes para participarem dessa construção. Imagina você, vamos pegar um exemplo aqui, eu tenho um carro da concessionária da fábrica da Toyota. Imagina eu, como cliente, receber uma ligação, olha, a gente quer convidar você para participar de um debate sobre um novo modelo de veículo. Nossa, minha cabeça ia explodir, né? Eu jamais, acho que eu não trocaria de marca nunca mais. Porque as pessoas querem pertencer a algum grupo, as pessoas querem participar de movimentos. Então, quando você possibilita isso para o seu cliente, imagine você construindo o propósito da sua empresa, chamando clientes para participarem da construção desse propósito. Dá para chamar todo mundo? Claro que não. Mas de tempos em tempos você pode pegar alguns clientes e fazer essa construção com eles. Eles vão virar defensores apaixonados ao máximo pela sua marca. Então, eu só estou convidando você a explodir um pouco essa visão de como gerar relacionamento e valor para o seu cliente. Uma outra forma que você começa a mostrar para as pessoas que a sua empresa não está só interessada no lucro, que ela faz algo diferente, é a maneira que a sua empresa atua na sociedade, na comunidade. Quando o seu cliente começa a perceber que a sua empresa está envolvida lá com a escola do bairro, que ela está envolvida com a entidade lá que cuida de crianças que têm algum tipo de deficiência, que ela está envolvida com uma causa ambiental, que a sua empresa está saindo do muro da empresa e impactando o ambiente onde ela está, esse cliente começa, nossa, essa empresa aí é interessante. Começa a se apaixonar mais por você, porque como é que você se apaixona pelas pessoas? Olhando as atitudes, as ações, o que elas fazem no dia a dia. Então a pergunta é, o que a sua empresa está fazendo no dia a dia? Está querendo só vender? A qualquer custo, quer fazer promoção, quer chamar cliente? Para de pensar só em relação comercial e pensa em relação para gerar valor. Pensa, como que eu faço o meu cliente se sentir todos os dias, estando na minha empresa ou não estando na minha empresa? Como é que eu faço o meu colaborador se sentir no dia a dia? E aí que eu volto lá para o início da nossa live, que eu falei que tinha 3 pilares, né? Cultura, gestão de pessoas e processo. Vamos pegar a gestão de pessoas? O quanto você está investindo no desenvolvimento dos seus colaboradores. Tiago, como assim investindo no desenvolvimento dos meus colaboradores? Eu sou uma empresa pequena, não posso contratar um palestrante, não posso fazer um curso.
Não é isso que eu estou falando. Você pode mandar o seu colaborador para um curso em grupo, por exemplo, lá na associação comercial da sua cidade. Você pode mandar o colaborador lá, que são cursos mais baratos. Você pode encaminhar esse colaborador para o programa da cooperativa, que é maravilhoso, que é o Progride, que é o Programa de Integração e Desenvolvimento de Cooperados. São mais de 60 cursos online, gratuitos, e que vão fazer o seu colaborador crescer, vão fazer você crescer. Além dos cursos online, tem os cursos presenciais, todos gratuitos também por esse Progride. Por que eu estou falando isso? Quando eu falo em crescimento, como é que você está fazendo o seu colaborador crescer? Às vezes vem também aquela colocação do empresário, mas a minha empresa não tem cargos, não tem salário, só sou eu e mais 2 colaboradores. Não tem como eles crescerem. Não é só o crescimento na empresa que eu estou falando. É o quanto o seu colaborador está sentindo que por estar na sua empresa, presta atenção nisso aqui, quanto o seu colaborador está sentindo que por trabalhar na sua empresa, ele vem se tornando uma pessoa melhor a cada dia. E se tornar uma pessoa melhor tem a ver com a orientação que você dá para ele, servir ele, tem a ver com os cursos que você estimula ele a fazer, tem a ver com o interesse genuíno no sonho dele e você ser um apoiador do sonho. E quando eu falo apoiador do sonho, não é você ir lá e bancar financeiramente o sonho, não é isso não. É fazer ele se tornar uma pessoa melhor para que ele realize esse sonho. Vou pegar um exemplo de uma loja que tem 16 colaboradores do ramo de utilidades, assim, de presentes, e eles enviaram todos os colaboradores para um treinamento, por exemplo, que eu faço, que é um seminário de inteligência emocional. É só um exemplo. Nossa, eles investiram nesses colaboradores, investiram no sonho desses colaboradores. E teve colaborador que virou empreendedor depois disso até, e tudo bem, tá tudo certo. Se tiver algum colaborador na sua empresa que de tanto você investir no sonho dele, ele voar e vá para ter voos maiores, parabéns, você fez a sua parte. Nunca vai faltar gente boa para trabalhar com você, nunca vai faltar cliente, porque as pessoas, o que você faz de melhor exala e chega nos teus clientes, chega nas outras pessoas. Isso é conquistar, de alguma forma você ser, digamos, desejável. Como é que conquista alguém, né? Você precisa ser desejado, e para ser desejado, você precisa demonstrar interesse pelas outras pessoas. Marca isso, ó. Para eu ser interessante como empresa e como empreendedor, eu tenho que me tornar mais interessado. Essa é a verdade. Legal? Então, recapitulando. Primeiro, crie valor interno para os seus colaboradores, para a sua empresa, visão, missão, valores, propósito, mas se importe de verdade mesmo, sendo interessado pelos seus colaboradores, sendo interessado pelos seus clientes, faça pesquisa de satisfação, faça pós-venda, avalie a sua cultura atual, se a sua cultura vai te levar para onde você quer, implemente essa experiência de atendimento que o cliente, cada vez que ele entra em contato com você, ele sinta, uau, nossa, que empresa! Cada oportunidade que você tem, lembra do supermercado, do pote do creme de leite? Lembra disso. Cada oportunidade que as pessoas, cada contato que as pessoas entram de alguma forma na minha empresa, seja por telefone, seja pelo site, seja pelo Instagram, seja por qualquer rede que for social, seja presencialmente, eu tenho que, naquele momento, causar um impacto positivo, um suspiro e dizer, nossa, que empresa maravilhosa. Defina quem você quer e quem você não quer atender, né? E lembre disso. Paixão, para você atrair o cliente, você vai causar uma paixão, mas para você manter um relacionamento a médio e longo prazo, você tem que aprender a amar os seus clientes e fazer automaticamente, você amando, esse amor vai voltar, o cliente vai corresponder esse amor para você. Então, espero que essa live tenha feito sentido. Eu vou convidar você aqui agora para entrar lá no meu Instagram, @treinador_Thiago_Caetano. Tem vários vídeos, tem lives todas as segundas e quintas-feiras, tanto no Instagram quanto no YouTube. O Instagram é @treinador_Thiago_Caetano e o meu canal do YouTube é Treinador Thiago Caetano com TH. Thiago é com TH, tá? Então pesquisa lá, tem muito conteúdo gratuito para você. Espero que tenha feito sentido esse conteúdo. Agradeço aí todo o sistema Ailos, esse movimento juntos nessa, né? E eu tenho certeza que se você aplicar essas dicas simples no seu negócio, vai trazer resultado, vai fazer os seus clientes se apaixonarem por você. Beijo no coração, forte abraço e até mais.